Gente boa de Deus, se você precisar, quiser, desejar, falar, orar, abrir seu coração com alguém, o Disque Paz está aí à sua disposição para qualquer que seja o tema que exista hoje no seu coração. Braulio, vamos direto ao assunto. Vamos embora? Vamos. Caião, eu até que não tinha ansiedades. Procurei a igreja simplesmente para um desenvolvimento espiritual. Mas com o passar do tempo, os pastores de lá, aí ele abre parênteses, escreve IEQ. Não sei o que é isso. Igreja do Evangelho Quadrangular. Ah, tá. Colocaram na nossa cabeça que tínhamos que trocar de carro todo ano, morar em cobertura, Já né? pensou? Ganhar muito bem, em troca de uma oferta de sacrifício. Olha a frase que esse cara lançou, Caião, frase boa aqui, ó. É interessante saber que precisei frequentar uma igreja para fazer tudo aquilo que Jesus não recomendou. Não, que ele disse que era abominação diante de Deus. Exatamente, ele aprendeu na igreja. Na igreja. É aquela história, essa é a nova frase renovada do o evangelho está dando muito trabalho para as igrejas. As igrejas têm trabalho com o evangelho. Ao final de cada ano é feita aquela campanha do projeto de vida para o ano seguinte, ou seja, preocupem-se hoje com os 365 dias do ano. Preocupem-se. Preocupem-se. Fiquem ansiosos, inquietos. Preocupem-se. Fiquem ansiosos pela vossa vida. Com o próximo ano, quanto ao que haveis de ganhar, de conseguir, de conquistar e de alcançar. Porque o reino de Deus é definido pelas categorias do mundo que jaz no maligno. E depois você não quer que eu diga que isso é uma apostasia contra todo o Evangelho de Jesus. Louvo a Deus por minha igreja hoje ser esse monitor pelas manhãs. Hoje, se tem alguma inquietação que possa descrever, é a minha grande ansiedade de divulgar este evangelho que tenho aqui ouvido. Às vezes sinto tanta pressa em o quê? Em entregar para os outros, que esqueço de aproveitá-lo. Empregar. Ele escreve entragar. Aí tem que Você entregou o evangelho, falar o evangelho e entregar para os anunciar, outros. divulgar e tal. Que esqueço de aproveitá-lo. Gostaria de um comentário seu acerca desse projeto de vida e dessa minha condição. Obrigado. Bom, com relação a esse projeto de vida dessas igrejas, é um projeto apóstata. É a negação da fé. É o anti-evangelho. Isso aí eu digo, olha, na paz de Deus, na presença de toda a nuvem de testemunhas, com a minha consciência mais tranquila, que o que essas pessoas estão fazendo é pregar um evangelho forjado no inferno, pelo espírito de Satanás, pelo espírito do mundo. É o Deus Mamon, que é o Deus atual da maioria das igrejas. E não há nada a acrescentar, isso é óbvio como a obviedade. Só não enxerga quem não queira, quem se divorcie tanto de Jesus e do Evangelho e da sua palavra e determine um auto-cegamento para si mesmo, para não perceber que estão sendo ensinados num anti-evangelho, num outro evangelho, num evangelho endiabrado, e que é o oposto de tudo que Jesus ensinou e que é exatamente coincidente com tudo que o fluxo desse mundo, que o curso deste mundo propõe e ensina. O pastor desse espírito proposto nessas igrejas se chama Satanás. Com relação a você, não fique ansioso por coisa alguma, Jesus disse, nem por pregar o Evangelho. Eu já andei muito ansioso por pregar o Evangelho. Eu me converti e eu que não era ansioso por dinheiro, por status, por fama, por oportunidade, nunca busquei nenhuma dessas coisas. Essas coisas correram atrás de mim e a maioria delas não conseguiu me alcançar de
tão despreocupado que eu andava com elas mesmo. Se eu tivesse um mínimo de avidez por isso, eu teria aceito as coisas mais bombasticamente interessantes que me propuseram na vida e eu nem as considerei. Mas eu tinha aquela ansiedade pela pregação do Evangelho que hoje eu não tenho. Hoje eu tenho essa alegria pacificada, serena, sem desespero. Hoje eu creio mesmo, embora antes eu cresce, mas não com o nível de enraizamento e de confiança que me habita o coração hoje. Hoje eu creio mesmo que o vento sopra onde quer, que ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai, e que assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. De modo que você me vê falando de coisas que a gente está fazendo, mas eu não as faço com nenhuma ansiedade. Nenhuma. Eu tenho aqui os amigos que comigo convivem, a minha mulher, que é uma pessoa extremamente honesta nas coisas. Se eu viesse aqui e dissesse algo para vocês que não fosse verdade na minha vida, na minha casa, ela seria a primeira a me chamar e dizer: você faltou com a verdade, com o povo de Deus. Ela é a minha testemunha mais próxima de que tudo que eu faço com alegria, sem ansiedade, com serenidade, com tranquilidade, que não vivo de estresses, trabalho contra todo estresse, contra toda inquietação, em qualquer que seja o nível, inclusive na pregação. E cada dia eu me preservo mais. Por isso você que assiste aqui o Caminho do Discípulo, está com a gente, e os que me acompanham aqui, que cuidam das transcrições, como a Dora e a Négia, sabem que eu estou há quase 4 anos dando essas aulas do Caminho do Discípulo, nunca fiz uma anotação, nem numa folhinha de papel. Elas é que me lembram, na véspera, qual é a sequência onde a gente está, e eu simplesmente leio o texto e desço virgem. Entregue ao Espírito Santo e tudo brota e tudo flui. Hoje eu vim sentar aqui, eu não sabia sobre o que era o tema desse dia. Primeiro eu quis falar sobre Malaquias no capítulo 2. Depois me deu vontade de falar sobre Jeremias 5. Aí eu comecei a receber ali uma quantidade enorme de invasões que normalmente a minha manhã não tem. Eu costumo acordar cedo para ficar 2 horas quieto antes de começar esse nosso tempo aqui. Hoje, extraordinariamente, foi uma quantidade enorme de invasividades, e eu fui ficando chateado com uma quantidade enorme de invasividades. Até mesmo gente desde cedo me mandando textos para isso, para aquilo, pessoas me repetindo os mesmos textos, querendo uma resposta ali naquele negócio. Eu deixo aquele iPhone sem som para, em geral, responder alguma coisa só depois que acaba o papo de graça, porque eu não gosto de misturar os manjares. Mas tinha lá umas 5 pessoas meio ansiosas. Aí eu resolvi responder, depois eu respondo, agora não. E aí insistiam. Aí eu falei, quer saber? É um fluxo miserável de ansiedade desse pessoal. Eu vou falar sobre ansiedade. Vim andando para cá decidindo isso. Tanto é que foi só quando eu cheguei aqui que eu fui lá para Mateus 6, abri e deixei marcado ali. Eu nunca digo para eles qual é o tema do dia. Eles são tão surpreendidos quanto vocês em relação a esse tema, porque eu fujo de toda ansiedade. Se eu puder só contar na hora em que as pessoas precisam ouvir alguma coisa, eu não conto nada um dia antes. Eu não conto nem para mim um dia antes alguma coisa que eu saiba que eu só posso fazer no dia seguinte. Essa coisa não existe para mim hoje. Se eu só puder ser efetivo em relação a ela no dia seguinte, esse é o nível que eu busco em relação a tudo, até em relação à pregação do Evangelho, de modo, meu amigo, que não fique ansioso,
Aproveite as oportunidades, elas estão aí diante de você. Quanto mais pacificado você for, mais efetivo será o evangelho que emanar do seu ser. Porque até a ansiedade por pregar o evangelho o desunge, o desqualifica. É em paz que a gente anuncia a paz. Você entendeu? E essa é uma energia que vaza para todo lado. A energia da paz, tanto quanto a desgraçada energia da inquietação. O que é mais maravilhoso sobre Jesus é que veio para salvar o mundo e toda hora ele diz, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Ele só diz, é chegada a hora uma vez. E quando chega a hora, ele vai para onde ele vai. Antes disso, não é chegada a hora. Escapa para cá, escapa para lá, foge para acolá, se esconde não sei aonde. Não é chegada a hora. Os irmãos dele ficavam dizendo, escuta, como é que alguém que tem as tuas pretensões realiza os teus feitos em lugares tão inóspitos, tão ocultos, tão sem marketing, tão sem propaganda, tão sem bombardeio das mentes? Isso aí é inconcebível. Jesus, até naquilo que se poderia chamar sua estratégia de divulgação do Evangelho, foi anti-estratégico em relação ao marketismo das lógicas mundanas oferecidas pelos seus irmãos, oferecidas pelos enviados gregos que vieram chamá-lo para Odessa, onde ele teria um público maravilhoso, oferecido por tantos outros, como por Judas Iscariotes, que veio atraí-lo, porque não suportou mais a anti-estratégia de Jesus em relação a tomar o poder supostamente messiânico em Israel. Então, calma, meu irmão, está consumado. Vá com calma, feliz, e tudo irá bem. Quando Jesus entra no barco, o texto de João 6 diz que logo o barco chega ao seu destino. Agora a gente remando ansioso para chegar do lado de lá, só enfrenta vento contrário para todo lado. Descansa nele, ele entra, logo a gente chega onde a gente, por conta própria, não chegaria. E aí, brother? Aí o outro polo. Me perdoe de verdade, Caio, mas meu marido tem assistido a programação e a cada dia sinto ele mais acomodado com a vida, dizendo que está pacificado e não quer mais viver ansioso com mais nada. Entretanto, está virando um preguiçoso. Aí não pode, né? Porque pacificação não é preguiça. Você me vê aqui totalmente pacificado e eu sou um trabalhador. Verdade. Um trabalhador. Eu sei que eu sou um trabalhador. Um trabalhador que não tem que ficar correndo mais de avião para lá e para cá, mas eu sou um trabalhador. Sem ansiedade, mas eu não fico de barriga para cima. Contemplações fora da hora. Eu tenho minha hora de contemplar. Tenho minha hora de agir, de trabalhar, tenho minha hora de dormir, tenho minha hora de labutar. E ele foi para um outro extremo e confundiu as coisas. Não é? Jesus não disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? Foi o mesmo que disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas quem foi mais trabalhador do que Jesus? Que acordava de manhã cedinho, subia no monte para orar, ou procurava um lugar deserto para se aquietar. Quando o sol esquentava, ele encontrava as multidões, anunciava o evangelho do reino, curava os doentes, os enfermos. Aí chegava uma determinada hora do dia, que ele pedia para entrar num barquinho, pegar a brisa do mar indo para um outro lugar, enquanto eventualmente ele podia dormir até na popa do barco, tirar uma soneca na travessia. Foi numa dessas que o mar ficou encapelado. A noite é feita para dormir, ele mesmo diz, caminhar e andar enquanto tendes luz. Não é? Não são 12 as horas do dia, trabalhai nas horas do dia. A noite não, a noite é para outra coisa, para descansar. A gente vê Jesus fazendo poucas vigílias noturnas. Poucas. Na maior parte do tempo se diz, e recolheu-se para a casa de um amigo, voltou para casa,
pernoitou numa gruta no Monte das Oliveiras, foi para lá e fugiu do fluxo da multidão e se aquietou, dormiu, fez silêncio, fez um fogo. O equilíbrio é que é a saúde. Como diz Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do sol. É esse tempo para tudo que a gente vê em Jesus acontecendo com maestria. Em Jesus há tempo de descansar e há tempo de trabalhar, há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar pedras, há tempo de semear, como também a gente vê nele o tempo de arrancar o que se plantou, quando ele diz: toda semente que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. E a gente vê ele desenraizando fariseus e mentirosos e um monte de coisas. Você vê em Jesus tempo de guerra e tempo de paz. Você vê a hora do enfrentamento e você vê a hora da reclusão, de ficar jogando conversa eterna fora com uma amiga chamada Maria e dizendo: ô Marta, não exagera, com 10% da tua atividade já tem comida suficiente para nós todos comermos aqui. Você está fazendo uma overdose de tentativa de impressionamento devocional pelo ativismo. Calma, 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 senta aqui que o manjar é melhor. Então, em Jesus você vê a saúde e o equilíbrio. Doente mais descansado em Deus que o planeta já conheceu e do maior trabalhador que a terra também já viu. Essa é a saúde, é em Jesus que eu encontro essa saúde, e o marido dela tem que encontrar aí. Do contrário, ele confunde. Pacificação não é entrega à desmobilização preguiçosa. Pacificação é a capacidade de tudo que lhe vier às mãos você fazer de todo o coração, sem ansiedade, com gratidão, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Caio, o Braulio falou, quando ele leu a pergunta, bem, sobre o polo, né, o outro polo, né? E eu fiquei pensando nisso porque os polos são lados de um mesmo objeto. Né? São polos, lados diferentes, mas da mesma coisa. Quem confunde descanso com preguiça está no mesmo fluxo daquele que confunde trabalho com ansiedade. Então, ele parte do mesmo chão. Né? O descanso, para quem não enxerga o trabalho como ansiedade, mas sim como uma oportunidade, inclusive de servir. Até e de deleite. De deleite, de servir e de buscar o reino de Deus em primeiro lugar naquilo que faz, independente daquilo que faz. Todo trabalho é deleitoso. Pois é, então quem tem esse entendimento, entende o descanso não como não irei mais trabalhar, mas como um estado, né? e não como uma preguiça. É a mesma visão. Não é uma imobilidade física, é um descanso de espírito, feito com gratidão, tranquilidade, com transcendência ao imediato, sabendo que aquilo é um meio e sem perder os fins do significado da vida. Mas e aí, brother? Quem trabalha com ansiedade é menos efetivo no que faz. Tudo, fica burro, não vê as fica oportunidades. Fica na correria e não resolve. Fica obsessivo, às vezes vê uma bola quicando de oportunidade diante dele, ele não vê porque ele está fixado num objetivo só. É como o jogador de futebol fominha, que pega a bola, quer driblar todo mundo, entrar com bola e tudo, não vê os amigos livres ali do lado para empurrar uma bola, servir alguém e fazer um gol. E perde o campeonato. Perde o campeonato, é um fominha. Mas e aí? Na minha terra chama barbantinho. Os pastores da prosperidade se baseiam nesse versículo que está no livro de Jó para fazer projeto de vida, etc. Aspas. Se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz de Deus brilhará em teu caminho. O que você acha disso, Caio? O que o livro de Jó está dizendo é que qualquer um, como o livro de Provérbios também diz, que a mão remissa não prosperará, mas a mão diligente prosperará. Está falando do que você vai fazer, você se planejar para fazer aquela coisa, não fazer nada atabalhoadamente, loucamente. A vida não é uma loteria. Então você se planeja. Eu vou planejar o meu dia. Não é uma fixidez.
que não se possa mexer. Você vê que Jesus tem uma agenda, mas é uma agenda alterável o tempo todo. Ele não é escravo da agenda, mas ele também não anda sem uma agenda. Importa-me visitar outras cidades. De vez em quando ele organiza um grupo e manda. Acaba uma coisa aqui, ele diz, agora nós vamos para ali. Agora, se no caminho para lá tem uma necessidade humana gritante que se interpõe, ele para e ele atende. Então, essa é a sabedoria de ter planejamento e não ficar escravo do planejado, e nem fazer do planejamento um alvo de ambição gananciosa, porque para esses pastores da prosperidade, esse planejamento é o equivalente ao alcançar ganancioso de objetivos que são contabilizáveis, quantificáveis, materializáveis, pelos quais o indivíduo se jacte diante de si mesmo, diante do próximo, e diga que por tais quantificações ele foi abençoado, enquanto no coração dele ele está pobre, cego, infeliz e nu, como os membros da igreja de Laodiceia, que era uma igreja da prosperidade e era uma mendiga aos olhos do Senhor Jesus, que nela nem entrava, e dizia, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas eles se achavam o ó do Borogodó, e aos olhos de Deus, e viviam em estado de mendicância interior, em pobreza, em cegueira e em vaziez. E aí, brother? Caião, tem 2 semanas que eu estou muito ansiosa, pois o meu chefe está me tirando do sério. Pois ele é uma pessoa extremamente ansiosa, insegura, e toda hora ele me faz sempre as mesmas perguntas. Ele fica insistentemente com a mente voltada só para o meu setor. Ele não é objetivo e prático, e isso tem me deixado muito triste. Ansiosa, só não pedi para a empresa me mandar embora, pois tenho as minhas contas para pagar. Caião, esse meu estado emocional está me corroendo por dentro. Estou até tomando o antidepressivo da minha mãe. A minha cabeça e corpo estão pesados, estou muito atordoada mentalmente. Nem eu mesma estou aguentando esse meu estado emocional. Por favor, me ajude, Caio. Ela não pode deixar que esse chefe ela não pode deixar que esse chefe se torne o determinador do ritmo interior dela de jeito nenhum. Ela já sabe quais são as perguntas. Ela está irritada com o cara, porque o cara volta todo dia para perguntar as mesmas coisas, dando uma hiperatenção, fazendo uma hipertrofia de questionamentos acerca dela, que podem ter 2 perspectivas. Número 1, pode ser que o setor dela realmente seja importante ao ver dele, ou pode ser que ele seja inseguro em relação ao setor dela, ou pode ser que ele seja cobrado em relação ao setor dela, e ele sinta que pode levar uma bola na costa, e ele não é sábio, é um insensato, ansioso e inseguro, e acha que vai estimular as pessoas da área, ou ela, com a repetição das mesmas perguntas o tempo todo, para mostrar para ela como ele está ansioso, preocupado e dependente. Essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa, talvez menos viável do que essa, mas que eu já vi acontecer muitas vezes, são daqueles chefes que vão ficando tão interessados numa determinada funcionária, que não tendo como se aproximar, nem tendo o que conversar, nem tendo coragem de fazer outro tipo de approach, aproximam-se da pessoa querendo gerar uma espécie de sensação de hiperimportância na funcionária, por essa suposta presença superior que dignificaria ela, dizendo quão essencial ela é e o trabalho que ela faz. Em outras palavras, essa seria, como às vezes é, o approach e a cantada do neurótico. O que eu espero que não seja o caso. É muito mais provável que seja o primeiro, a primeira situação. O que eu sugiro a ela, e não só sugiro, imploro a você, é que bote o seu chefe no lugar dele.
Ele pode entrar na sua sala 100 vezes por dia e perguntar a mesma coisa. Você já sabe o que ele vai perguntar. Você já sabe que você vai responder. Não se irrite com ele. Porque você está irritada com a burrice, está irritada com a mediocridade, está irritada com a estupidez, está irritada com a falta de compreensão de um cara que pergunta a mesma coisa, ouve as mesmas respostas e volta como um hamster funcional da empresa para fazer o mesmo ciclo dezenas de vezes por dia. Você está cansada da repetição e está cansada também no seu coração com aquela sensação de que ele não confia em você, porque você responde que está tudo sendo feito e ele volta para perguntar a mesma coisa. Aí você se sente ofendida pela repetição. Então não se ofenda, não se irrite, descanse, faça o seu trabalho. A minha mulher iria começar a fazer brincadeira disso, não com o chefe. Mas eu tenho certeza que o bom humor da Adriana iria fazer com que ela começasse a dar gargalhadas por dentro. Quando o cara abrisse a porta, ela já ia estar assim sorrindo, esperando a mesma pergunta. Ia chegar em casa e isso ia virar um elemento assim de graça que iria fazer o Zorra Total ser um programa desalegrificado perto do humor com o qual ela trataria o besterol desse seu chefe. Você está precisando de tomar uma injeção de bom humor e lidar com isso sabendo que ele é pequeno, ele é inseguro, ele é medíocre. Ele tem lá as razões dele, que podem até ser essa segunda que eu disse, mas é mais provável que sejam as anteriores, da insegurança e da mediocridade dele. Então não se deixe escravizar por essa irritação, porque mais do que ansiosa, você está ficando irritada, você está ficando com vontade de chegar e dar um grito na cara dele. Chamar ele de burro, de patético, de idiota. Será que você já não viu e não ouviu quantas vezes eu lhe respondi? Repita, responda, sorria e continue. E não precisa sair do emprego por causa de um cancro mole, por causa de um incompetente, por causa de um neurótico, por causa de um indivíduo que vive ciclos de agonia e de insegurança pessoal. Se espontaneamente lhe surgir uma oportunidade de emprego melhor, mais tranquila, que qualificará a sua vida e o seu modo de viver, aceite. Agora, sair por causa da chatice de um inseguro, sinceramente, não faça isso contra a sua vida, porque é tolice. É orgulho, é irritação, é raivinha, que você está chamando de inquietação. É claro que você vai ficando inquieto, porque ninguém fica chateado, enraivecido, irritado, sem ficar já dizendo dentro de quantos minutos o chato vai entrar aqui de novo. Mas aí comece a tornar isso mais leve, não empreste a ele essa importância toda. A gente dá muita importância aos outros, muita importância demais às pessoas, nas dimensões em que elas não merecem importância. E a gente não dá importância às pessoas nas dimensões em que elas merecem todo valor e toda importância. Nessa dimensão ele não merece importância. Se ele chegasse com uma angústia no coração, ele mereceria toda importância. Nessa aí, ele é totalmente desimportante. Ele é só um robô. Faz de conta que é um robô, um androide, com um programa de perguntas que entra na sua sala. Fulana, aquele documento tal já foi enviado? Os procedimentos do nosso checklist estão todos cumpridos? Lá, é o robô. É o robô fulano de tal que entra. Aí deu uma gargalhada, como se fosse um robô. Só não pode responder para ele, já, sim. Porque aí ele vai perder a paciência com você, sendo ele já tão neurótico como ele é. E se tentar trocar a bateria dele, já é sacanagem. Já é. Fala, trouxe uma bateria aqui nova para o senhor, porque o senhor está cobrando menos coisas. E nem pode se oferecer para fazer uma massagem nas costas dele, porque ele pode querer uma massagem completa. Isso. Mas e aí? Oi, gente.
E se for que tentar massajar com a flanela, é humilhação. Falar que o cara é de lata, né? Dá um polimento. Leva um... Como é o nome daquele polidor? Caol. Leva Ou então braço. Um braço. Braço com uma flanelinha. Senta aqui que eu vou dar um trato no Vou passar senhor. um Grand Prix no seu joelho. E aí, brother? Isso. Até o Paulo Maluf, Caião, ele disse que ele estrelou um filme agora. Ah, é? Chama Eu, Robô. Eu, Robô. Eu, Robô. Parece que tem de elenco enorme inchado nesse filme aí. Esse filme tá a política figurantes, toda, elenco, Tá todo o Senado e o Congresso todo fazem mundo, parte, né? O casting não acaba mais. todo mundo protagonizando o Eu, Robô. Ai, meu Deus. Eu tenho um cenário de cachoeira, né? É um cenário de cachoeira. O Eu, Robô aqui não tem tecnologia, não, é natureza pura. É os robozinhos tudo nadando no véu da noiva. E a noiva, né? Você sabe quem tá pagando a lua de mel. Diretor artístico disso tudo se chama José Dirceu. Caião. É o Scorsese do filme. É o diretor. E aí? Enfim, eu tenho medos o tempo todo, sempre por alguém da minha família. Fico com medo ou de alguma doença, ou de que alguma doença acometa a pessoa ou alguma outra coisa aconteça. Isso dura até que eu eleja outra pessoa para ser alvo dessa minha preocupação e ansiedade. Sempre alguém amado, Caio. Sou do Senhor e o amo, mas eu não consigo descansar. O nome disso é neurose. Né? Neurose. E o pseudônimo dele é um pseudônimo, assim, meu maior problema. Meu maior problema. Quer dizer, ele deve ter menores. Quer dizer, ele não consegue existir sem um objeto de angústia. Isso é o que caracteriza a neurose. É você não conseguir existir sem eleger como objetivo da sua vida algum tipo de angústia como propulsão para o seu existir. São seres movidos à angústia. São os neuróticos. Então, ele tem que tratar dessa neurose, não é? A melhor maneira de tratar da neurose, mas infelizmente a maioria das pessoas não querem fazer o exercício do descanso, que é chegar e dizer: Senhor, eu não tenho poder para acrescentar meio metro ao curso da minha vida, sobre a minha vida. Está aqui, meio metro. Levantei aqui, andei meio metro para cá. Poderia ser o lugar onde o meu coração cairia e eu pararia de bater e eu... E o que vocês vão fazer, hein? O que vocês vão fazer? Descansar. Vou falar bye bye planeta Caio. Vamos começar a repetir papo de graça, vem ver TV, vai continuar. Isso. Não vai parar porque eu morri. Deus levantará outros. Tudo vai continuar. Vai chegar um dia em que isso vai acontecer comigo. E eu vou morrer. E tudo vai continuar. Tudo. Pelo amor de Deus, eu não consigo acrescentar, determinar meio metro a mais de longevidade ao curso da minha caminhada. Não consigo acrescentar meia hora a mais de vida para mim. Por que eu vou assumir esse papel de onipotência em relação ao meu próximo? E apelidar isso de amor. Porque ele diz que são pessoas amadas, né? Então, amor para ele é neurose. Ele chama amor do que de fato tem que ser chamado de neurose. Porque falta a ele a confiança no cuidado de Deus. Porque Deus é quem cuida dele. Cuida da mulher dele, cuida dos filhos dele. Cuida dos pardais, cuida dos lírios.
Vamos ver se esses peixinhos aqui estão com alguma neurose. Ou aqueles outros, centenas naquele laguinho ali, que o Pai Celeste sustenta. Hoje em dia até eu ajudo pouco. Antigamente eu ainda comprava ração, mas é muito cara. Não estou com dinheiro para comprar ração, já tem 2 anos. Jogo pão lá. Uma vez por mês eu compro uma raçãozinha barata só para dar uma vitaminada nos bichinhos. E no mar, meu amigo, eu deixei a natureza seguir seu curso. Cai inseto, cai mosquito, cai mosca, cai não sei o quê. E olha que eles estão ficando gordos. Porque já houve um tempo em que o jovem lembra dos primeiros 2 anos daquele laguinho ali, como eu era um pai neurótico daqueles peixes. E foi o tempo em que eu mais perdi peixe, quando eu quis ser o pai neurótico dos peixes. Agora eu descansei geral em relação àqueles peixes. Eles não morrem mais, eles estão ficando gordos, a natureza segue seu curso. Em relação a tudo. Por exemplo, eu tinha um sonho recorrente que me acontecia muitas vezes viajando, quando eu sonhava com um dos meus filhos caindo de um abismo, quando eles eram pequenos. Às vezes era o Ciro que estava assim com a mão estendida e eu vinha naquele desespero correndo, eu estava sempre distante correndo, querendo pegar na mão dele para não deixar ele cair, aí ele caía. Às vezes era o Davi. Quantas milhares de vezes eu vi o Ciro cair de abismo, com aquele olho de despedida caindo no abismo, e eu acordava sôfrego, aí orava, ou o Davi, ou o Lucas, ou a Juliana. Quantas vezes? Até que chegou um dia que eu disse: Senhor, eu não sou o Senhor dos abismos, é o Senhor que tem que me cuidar para eu não cair em abismo nenhum. E tu que cuidas de mim, cuidas dele. Eu faço a minha parte com o meu melhor coração, eu ensino, eu admoesto, eu amo, eu corrijo, eu disciplino, eu faço provisão. Quando eu estou com eles, eles sabem do meu prazer, da minha alegria, da qualidade da minha entrega a eles, do meu amor. Eu não carrego nenhuma culpa no meu coração em relação a tê-los amado menos do que o amor saudável e feliz propõe em ti. De onde vem essa síndrome de onipotência, essa neurose de paternidade provedora sobre a vida e sobre a morte? Não está nas minhas mãos. Eu não tenho esse poder sobre mim, porque o que eu terei sobre eles? Descansei e nunca mais tive esse sonho, e provavelmente nunca mais sonharei tal sonho. Como eu não tenho esse sonho com os meus netos. Eu confio que o Senhor vai cuidar deles, de cada um deles, que eu não gerei ninguém para o Senhor não cuidar. Eu fui moço, já agora estou ficando meio velho, mas eu nunca vi nem um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Com relação à doença, qual o poder que ele tem sobre doenças? Sobre acidentes de carro? Sobre calamidades na vida? Nenhum de nós tem poder sobre nada, nem sobre nós, nem sobre os outros. Então, a neurose dele será apenas e tão somente, absolutamente sarada, no dia em que ele colocar diante de Deus todas as suas ansiedades, como o apóstolo Pedro mandou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E crer, porque o neurótico também não consegue exercitar confiança em Deus acerca dos outros a quem ele ama, especialmente, porque ele acha que ele entrou num estado de irresponsabilidade em relação a quem ele ama. Se ele não viver angustiado, ele não é responsável. Se ele não viver perturbado pelos filhos a quem ele quer bem, ele não está sendo um pai à altura, moralmente responsável, cuidadoso. E ele se torna um neurótico doente. E que vai fazendo um mal danado a ele, gerando insegurança nos filhos e depois de um tempo até afastamento dos filhos
em relação aos cuidados excessivos que depois de um tempo nem os filhos aguentam mais ter, ou aqueles a quem se ama, ou o eleito para a neurose da hora na vida dele. O que ele tem que fazer é um exercício de entrega mesmo. O Salmo 37 tem que deixar de ser poesia de salmo, isso é uma verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, isso é tão verdadeiro, quando você começa a agir assim, você vai vendo acontecer. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Aí você vai crescendo em experiência, em perseverança, em esperança, e o Espírito Santo vai sendo derramado em você, e você vai ficando um ser não confundível, pela convicção do cuidado de Deus mesmo. Que foi algo que eu tive o privilégio de aprender com a palavra e de ver praticado na vida do meu pai, que se tornou um ente inabalável, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, para que depois de ter desvencido todas as coisas, permanecei inabaláveis. Ficou inabalável. É aquele homem que não se atemoriza de más notícias. Agora, o neurótico não precisa ter má notícia nenhuma, ele é um fabricante de notícias que não aconteceram, de perspectivas e projeções que não se realizaram, que podem até se realizar pelas angústias das projeções dele. Ele fica sendo um construtor de cenários tão malignos que ele pode até vir a construir pela mente dele aquela tal de self-fulfilling prophecy, que é a profecia que você cria, você executa e você mesmo realiza, pela sua angústia neurótica, pela sua falta de confiança, pela sua falta de descanso no Senhor. Essa é a solução. Eu podia falar 10 horas, mas eu ia repetir a mesma coisa. Ele tem que tomar esse passo de fé. Tem que ir com o nosso amigo Indiana Jones lá para aquele abismo. Do passinho. Do Last Crusade. Tem que botar o pezinho lá, no vazio, e confiar. Quando ele puser o pé no vazio, ele vai ver que não é vazio, que tem uma estrada de segurança para ele andar, para ele caminhar, para ele se estabilizar. Agora, enquanto isso, não será assim como agora você vai ver. Veja só, você tem que dar esse passo, atravessar esse corredor estreito, chegar aí nesse lugar que parece um abismo, porque para quem está nesse estado, tudo parece um abismo. A mente dele está tão tomada por isso que o que eu estou dizendo parece que é uma proposta de botar o pé no vácuo. E de fato é assim que a sua mente enxerga, porque você está numa dimensão aonde você não vê, num ângulo onde você não enxerga a perspectiva do que a fé constrói, do que a fé propõe. E você nunca verá o caminho da fé enquanto você, pela fé, não puser o pé no aparentemente nada da fé. No aparentemente nada da fé. Você primeiro vai ter que ter a confiança. O caminho não vai se construir a priori, nem anteriormente. Encha o peito de resolução, de confiança agora e diga: Senhor, eu vou botar o pé no nada. Me parece que é confiar no coisa alguma, mas eu vou tirar o pé da minha neurose, do meu pânico, eu vou botar o pé no nada. Aí o cara para e diz: não, ué, tem chão no invisível. Aí ele dá um passo a mais, muda o ângulo e ele vê a perspectiva de que está tudo preparado para a travessia, mas tem que ter a coragem dessa confiança, tem que ter a coragem desse salto no escuro, no abismo. Aí quando bota o pé, vê que o abismo é sólido e ele se clarifica. Enquanto isso, meu amigo, você não atravessa, não vai a lugar nenhum, continua doente, não se move na vida e continua perturbado desnecessariamente, quando Jesus chama você para ser um ser desneurotizado. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de você.
em nome de Jesus. Além do mal a si mesmo, né, ele está fazendo mal ao objeto da projeção dele, que se for uma pessoa carente, culpada, vai acolher esse negócio, vai se segurar nisso e vai ficar refém disso e vai retroalimentar. Então é um processo horrível para ele e para o objeto do... Isso acontece muito também com mães, com pais, entre familiares. Que geram filhos frágeis, inseguros. Porque quem é o objeto da sua segurança horizontal, que é pai e mãe, vivendo nesse tipo de insegurança, a pedagogia da ansiedade e da insegurança que se transfere para esses filhos é horrorosa. Se ele já é fraco, eles serão triplamente fracos. Se ele é neurótico e inseguro, inseguros serão eles. Ele está criando uma genealogia de neurose e de insegurança. Ele tem que parar isso. Isso não é amor. Isso é doença apelidada de amor, de cuidado, mas é neurose pura, meu mano. O Evangelho cura isso pela fé, na confiança, é uma reeducação da mente, da alma. Isso acontece quando a gente cria no cuidado do Pai, no amor do Pai, se entrega confiantemente ao amor de Deus em descanso. Aí a gente cobre os filhos, a gente beija os filhos, a gente educa os filhos, a gente disciplina os filhos, a gente orienta os filhos, mas a gente sabe que a gente não tem esse poder todo, não. Acabe com essa síndrome de onipotência. Você tem uma síndrome de onipotência terrível. Todo neurótico carrega essa síndrome de onipotência, essa impressão de que, pela ação angustiada dele, ele poderá controlar o fluxo dos acontecimentos. Isso é mentira, é engano, é ilusão. Pare com isso, você não tem esse poder. Confie em quem cuida de você e cuida infinitamente mais daqueles a quem você gostaria de cuidar, e com essa neurose você só faz enfraquecê-los e atrapalha a jornada deles de confiança na vida. E aí, Braulio? Sinceramente, Caião, tenho duas ansiedades que acabam por estragar minha qualidade de vida. Primeira, abandonar alguns pecados que resistem em mim, e a segunda é levar minha casa a se converter. Ponto. São as duas ansiedades. A ansiedade dele é abandonar alguns pecados que resistem em mim e levar a minha casa a se converter. Ô, Caio, esse novo convertido tem uma coisa de ficar querendo enfiar nos outros. Mas o interessante é que ele tem uma ansiedade de abandonar os pecados e ele prefere viver ansioso em relação aos pecados do que abandoná-los, né? E é quando a ansiedade é um álibi para o pecado que permanece em mim. A mente é muito cheia de truques. Caio. Muito cheia de truques. É um Chris Angel. Então em vez do cara tomar uma decisão, ele acha que porque ele anda ansioso, descontente, infeliz, inquieto com os pecados que persistem nele, isso é uma virtude. É uma virtude. Eu, pelo menos, sou um cara inquieto com os meus pecados. Significa que ele está tentando, né? Ele não está tentando, ele está sofrendo. Ele está sofrendo. Ele está se punindo pela ansiedade, pela inquietação. Ele está fazendo purgações com o chicote da ansiedade. Mas não toma a única coisa que Jesus disse que liberta a gente de pecados. Que é cortar, mano. Não é ficar ansioso. Eu não posso ficar ansioso em relação ao meu olho que me faz tropeçar, mas eu vou continuar caindo. A menos que eu tenha coragem de arrancá-lo de mim. Do meu braço que me faz pecar, a menos que eu tenha coragem de cortá-lo de mim. Do meu pé que me leva por caminhos perversos, não tenho que andar ansioso, eu tenho que cortá-los de mim. Então Jesus não mandou você andar ansioso nem pela libertação do pecado. Ele disse, tira da tua vida. Como Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta, domina-o. Não é? Tem uma crise de ansiedade. Jesus não é o Woody Allen. Não é Noivas Neuróticas, como é o nome do filme? Neurótico e nervoso, noivo nervoso, uma coisa assim. É uma assim, coisa né? assim, né? Com Jesus não é assim. Com Jesus é corta, faz, tira, arranca.
Decida. Decida. Agora, o auto-engano gera isso. Bom, eu não estou afim de tomar essa decisão. Então, para eu não me olhar como um ser absolutamente cínico, eu faço a purgação, o sacrifício de bodes e de touros. Eu faço essa oferenda da inquietação, da ansiedade, do desconforto crônico, permanente, porque eu digo para mim mesmo assim que eu não sou um indiferente, ao invés de tomar a decisão que ele precisa tomar imediatamente. A segunda coisa é dizer, ele não toma a decisão de largar o que ele sabe que tem que largar. Ora, se ele não teve a decisão de deixar os pecados que ele tem que deixar e prefere trocar a decisão de largar pecados por doses e doses e doses de ansiedade na veia, como é que ele pode pretender que haja conversão daqueles que ele ama, se ele, com a própria volição dele, com a vontade dele, não larga os pecados que ele alimenta? E ele quer, não largando os seus pecados, converter os outros dos seus pecados, e anda ansioso pela conversão dos outros, enquanto ele mesmo está aqui cheio de pecados que ele não decide largar, mas os batiza e os unge com ansiedade. Esse é o tamanho do truquezinho mental que habita a mente dele. E que ele tem que parar de se enganar e enxergar que a ansiedade para ele é uma trucagem para que ele tenha uma justificativa moral, do ponto de vista da justiça própria dele, para dizer, eu não sou um cínico porque eu sou angustiado e inquieto pelos meus pecados, nem tampouco sou um indiferente porque eu quero tanto a conversão dos meus familiares. Mas em relação ao que ele pode fazer, que é converter-se a si mesmo, ele não toma essa decisão, ele prefere alimentá-la com inquietação. E aquilo que poderia ser a catapulta a mover o coração dos parentes dele, não se move nem acontece porque ele não toma a decisão de se converter, ele prefere querer converter os outros sem se converter. E ao contrário, andar no purgatório das ansiedades e também guardar no coração essa virtude de dizer, eu não largo os meus pecados, sou ansioso, mas também anelo pela conversão dos que eu amo. Essa é a ambivalência, essa é a doença, essa é a ambiguidade, esse é o auto-engano no qual ele está. E a decisão é uma só, corte da sua vida. Cuide de você mesmo. Se você cuidar de você e tomar as decisões que você tiver que tomar, não precisa se preocupar com os outros. Cuide de você. A sua vida vai contar um evangelho verdadeiro para os outros. Por enquanto, eles olham para você e dizem assim, está ali um religioso, nervoso, neurótico, angustiado, contraditório, que fica falando aqui de Deus e de Jesus para nós e que vive uma vida completamente contraditória e quer nos convencer de que essa vida que ele vive é o melhor para nós, porque a gente, pelo menos, não crê no Jesus dele, mas não somos tão neuróticos, nem ansiosos, nem desesperados como ele. Os nossos pecados, a gente lida com eles com uma tranquilidade infinitamente melhor e maior do que ele lida com os dele. Mas ele quer nos converter para a crença, numa conversão que não converte, que só deixa o cara neurótico e ansioso, como se isso fosse uma vida melhor. É assim que os outros olham para você, meu amigo, ainda que eles não tenham essas palavras para com elas confessarem o que eles sentem a seu respeito. Converta-se você. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. É simples. O reino de Deus não vem com visível aparência, está dentro de nós. Deixe ele entrar no seu coração de fato e de verdade, e as demais coisas serão acrescentadas. O que mais, Braulhão? Decisão, né, Caio? Caio, a palavra diz assim, levanta, toma o teu leito e anda. Por favor, fale sobre esse levanta. É esperar e levantar? Ou levantar é buscar? Levantar é levantar, né? Para quem que Jesus disse isso nas vezes em que Jesus disse isso? Para a gente parar de imobilizar, da paralítica.
como o homem lá do Poço de Betesda em João 5, como o paralítico lá de Marcos 2, e em outras ocasiões, não é? Como o cego mendigo lá em Jericó, pega, levanta agora, deixa de mendigar aí, já está enxergando, pega teu leito, vai para tua casa. E o outro estava há 38 anos numa paralisia em Betesda, levanta, toma o teu leito e anda. Então não há nada acerca do levantar que não signifique simplesmente tomar a decisão de sair da prostração, da entrega, do karma da paralisia, da desculpa de já não poder, de não poder nunca, porque Jesus já disse, quando Jesus diz levanta, é porque ele já nos energizou para ficar em pé. Toma o teu leito, é porque tu já não precisas mais desse estado de horizontalidade paralisada. Tu estás em condições de agir na vida. Quando ele diz anda, é porque a cura dele já nos penetrou. A gente só não andará se a nossa mente continuar paralisada. Agora, ninguém se levantará se não decidir levantar-se. Ninguém tomará o leito se não entender que o leito agora será usado por mim na hora de eu dormir em casa. O leito já não será mais um status de acomodação. E ninguém andará sem dar o primeiro passo. Então, é simples assim, tanto do ponto de vista da narrativa de Jesus, quanto do ponto de vista existencial, quanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista de empreendimentos, quanto do ponto de vista de decisões acerca de comportamentos, de pecados e de qualquer outro tipo de decisão que a gente tome na vida. Até porque a graça de Deus se realiza no caminho. Claro. E para caminhar a gente precisa levantar. Né? Isso não quer dizer construções nervosas, mas é caminhar, é o caminho que a gente sempre fala aqui. Né? E quando Jesus diz levanta, é porque o cara já está curado, mano, já está com todas as condições de levantar. Ele vai ficar parado, está curado, mas não vai se levantar. Está energizado, mas a mente não quer aceitar a cura. Por isso a primeira coisa que Jesus perguntou àquele homem foi, tu queres ser curado? Porque tem gente que não quer ser curado. Então Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda, e o cara vai dizer, não quero, eu não posso, eu já estou há 38 anos aqui, já me acostumei à paralisia, e vai ficar ali desgraçadamente com o potencial de se levantar sem levantar-se, porque a mente dele não quer lidar com a nova vida de um ser curado. A gente se vicia na nossa própria doença. E aí tem gente que não quer ficar curada, vai ter que reinventar a vida. Ele já tem 38 anos de experiência de doença. Ficar curado é uma reinvenção da existência que tem gente que não quer. Prefere continuar com o script das negações e das impossibilidades do que se reinventar na vida saudável. Eu já preguei muito sobre isso, não é? Muito, muito, muito. Para mim essa é uma das coisas pivotais do significado da cura humana. É o que Jesus pergunta ao indivíduo, você quer ser curado? Porque se o cara não quiser ser curado, ele não será. E se Jesus disser, levanta, toma o teu leito e anda, ele não se vir levantando, tomando o leito e andando, ele vai continuar deitado, porque ele não quer ser curado. Mas aí, Braulio? É isso aí, Caião. Ansiedade. Caião, perdi meu emprego e meu marido está na mesma situação. E pior que não estamos conseguindo uma recolocação. Perdi o meu emprego, meu marido está na mesma situação. Desempregado. E o pior é que não estamos conseguindo recolocação. Bom, o casal está desempregado. Tá. Já tentei oportunidades em várias empresas e nada. E nada. Com as contas se acumulando e vendo as necessidades básicas sem provisão,
como o colégio do filho, aluguel, etc., acabo ficando preocupada e, consequentemente, ansiosa. Como descansar numa situação... A questão dela vai mata dezenas aqui, tem uma outra igualzinho. Se você só descansa quando todos os dois estão trabalhando, tem poupança guardada, tem provisão para o colégio, para o dinheiro dos filhos, tem os planos de saúde em dia, tem os carros pagos, tem casa própria, tem tudo sob controle, tem dinheiro guardado para as férias, e aí você diz, eu descanso? Até os gentios fazem isto. A menos que seja um gentio com obsessão de funcionário público progressivo como o amigo do Flávio. Porque um gentio, um pagão minimamente relax faz isso. Um índio que não tem nada disso faz isso tranquilamente, porque ele diz assim, eu sei que a floresta tem caça. Então, quando eu entrar na floresta, eu posso ficar até uns 2 dias procurando, mas eu vou voltar com um tatu, uma paca, vou voltar com um macaco coatá, eu vou voltar com um nambu para casa, eu vou voltar com uma feira de peixe. Ele não tem nada na geladeira, mas o rio tem. Ele não tem nada na despensa, mas está tudo vivo na floresta. Então ele vai lá, pega e vai lá e tira. Ele é muito mais evangélico no sentido de carregar a qualidade do evangelho, um índio, considerado pagão por nós, do que nós que dizemos que cremos no Senhor, mas o Senhor sem uma empresa por trás não faz nenhuma provisão, não é? O Senhor sem um salário não é o Deus do maná e nem da graça. Então, parece que o que eu estou dizendo aqui é totalmente irresponsável, mas não é, porque eu vivi assim a minha vida inteira. Ontem mesmo a minha filha Juliana estava conversando ali comigo, e aí me falando lá de algumas coisas que ela tem para fazer, e aí eu falei, pode fazer, minha filha. Mas pai, você vai ter? Eu digo, mas é claro que eu vou ter. Mas de onde é que você vai ter? Eu digo, vou ter de Deus. De onde é que eu tive a vida inteira se não de Deus? De Deus. Aí ela disse, essas coisas só acontecem com você. Eu digo, não, minha filha, acontecem com milhares de pessoas espalhadas pela terra se tiverem a mesma confiança. Porque eu entendi que o que ela quis dizer que essas coisas só acontecem comigo, porque talvez eu conheça muita gente goste de mim, muita gente preste atenção em mim, muita gente queira o meu bem, muita gente queira que eu tenha algum tipo de sossego na vida, mas com toda essa multidão que eventualmente gosta de mim, não tem rara semana que eu olhe para o dia seguinte com dinheiro no bolso. Eu estou sempre sem dinheiro no bolso. Dinheiro bate no meu bolso e ele voa para todos os lados, em todas as direções. Eu vejo um bocado de gente dura e ansiosa. Aí, como o Senhor me ensinou, pela misericórdia dele até hoje, a saber que ele é o meu provedor, eu prefiro diminuir a angústia de uns enquanto eles crescem e ficar eu mesmo sem nada, porque eu sei que eu sem nada estou com tudo. E quanto mais eu faço isso, mais gracioso o Senhor é para comigo. Eu vi, por exemplo, o papai abandonar tudo, e tinha tudo, para ir viver com 2 salários mínimos, como pastor em Manaus. O pneu do carro dele acabava, sabe o que ele fazia? Ele comprava esparadrapo e enrolava esparadrapo no pneu do carro. O carro dele andava cheio de esparadrapo no pneu. Meu Deus. Esparadrapo. Ele em casa tirava o pneu dali, botava esparadrapo por dentro, botava esparadrapo por fora. Não tinha dinheiro nem para o Michelin. Não tinha dinheiro para nada, tudo era contado, tudo era... Aí ele trazia 10 pessoas para almoçarem. Mamãe tinha... Quando ele saiu de casa, a mamãe dizia, olha, tem 5 ovos,
e tem o equivalente em arroz para a gente misturar com ovo e nós almoçarmos aqui. Nós somos 7 na família, então cada um come um pouco menos. Tá bom, minha filha, daqui a pouco vinha ele da rua com 8, com 10 a mais. Aí a mamãe caiu, pelo amor de Deus, cara, minha filha. O Senhor proverá, onde comem 5, comem 15. Pode botar comida. E quantas vezes eu vi aquele arroz não acabar. Parecia loucura, o arroz não acabava. E ó, um adolescente com fome como eu, que não tem uma única memória de ter comido pouco porque tinha pouca comida. Não tenho. Podia só ter arroz e ovo. Mas eu me empapuçava e todo mundo comia. Eu vi a vida inteira essa provisão. Eu vi o azeite da viúva e pingando, e pingando, e pingando, e pingando, e pingando todo dia. É que a gente não crê nisso e a gente entra em pânico por causa do famoso padrão de vida, que é uma desgraça danada. Então, a primeira coisa numa hora dessa é você reduzir o padrão de vida. Eu vivi durante uns 20 anos do meu ministério uma vida modesta, mas bem confortável. Aí quando chegou em 1999, que eu fiquei sem chance humana de ter recurso nenhum, eu comecei a cortar. Então não dá para ter carro, vai se comprar um carro de 12 anos de idade para andar. O bicho ferve, a gente bota água, ele para de vez em quando, você anda com um galão de água lá, bota. A água vai devagar para os lugares, sai mais cedo, porque ele vai dar trabalho para chegar com aquele carro. Não compra roupa, eu normalmente não compra mesmo. Não sai para jantar fora, vai comer em casa, vai comer coisa mais módica. Não pode ter alguns serviços, não tem alguns serviços. Não dá para botar os filhos numa escola melhor, bota numa inferior. É baixa a bola, né, cara? Vai baixando, vai cortando. Vai vendo com que dá e o dinheiro às vezes vai acabando. Chega um dia você olha, tem R$1 na sua gaveta. O que eu vou fazer com esse R$1? Comprar um pão. E às vezes Deus deixa você ir até ao último tostão, para ver se você vai com confiança. Aí de repente, meu amigo, especialmente se você não andar se queixando, nem fazendo propaganda da sua pobreza, porque tem uns caras que não andam pela fé, eles andam pela fé, pelando a fé dos outros, ficam mandando cartas para os amigos e contando o miserê da vida deles. Não tem um amigo meu que diga o Caio ficou escrevendo circulares sobre o miserê da vida dele. Eu nunca contei. Se me perguntassem na intimidade, escuta, você está tendo o suficiente para viver com abastança? Não é o suficiente para ir levando. Escuta, qual é o mínimo médio que você precisa para ir tocando as coisas? Aí eu dizia o meu mínimo, não era o máximo, não. Meu mínimo médio. Cara, não deixa disso comigo. Deixa que nos próximos 6 meses eu cuido disso aqui. Foi assim minha vida inteira, é assim até hoje. Vai ser assim até o último dia da vida. Agora, você precisa se educar na tranquilidade, na confiança, no descanso e na paz, porque vem. Agora, a gente fica acostumado a ter aquela vida onde tudo está em cima, o salário chega integral. Pá! Eu nunca tive salário integral, nunca soube o que é isso. De ter um mês em que entra assim aquele dinheirão, que você sabe, faz aquelas contas. Minhas contas são um dia depois do outro. Vou dando. Tem uma projeção de despesas, mas não de receitas. Vai entrando, vai cobrindo. Às vezes você pega uma, paga uma antes, deixa outra para depois, vê qual é o dia do vencimento daquela, dá prioridade às mais urgentes. Vai manobrando, vai levando. Chega um ponto que você se acostuma. E não fica devendo nada a ninguém. Aí, aqui e ali,
a graça de Deus vem e traz uma provisão. Mas se eles ganharem essa confiança no lenho seco, que é o que eles estão vivendo agora, quando chegar o lenho verde, eles vão estar tirando de letra. Quando você aprende a ser gestor de escassez, meu querido, quando chega a abundância, na abundância todo mundo é ótimo gerente. Vê se o Ike Batista, se não fosse pelo acidente do filho dele, não estaria hoje cheio de todas as confianças do mundo. Qualquer pagão vive assim. Agora, confiar quando se tem não é vantagem. A vantagem é confiar quando não se tem, quando não se sabe de onde vem. E crer que o Pai Celeste sustenta. Mas se você crê, o Pai Celeste sustenta. Eu quero convidá-los, a eles e a todos os demais, que são a grande maioria, que você disse que reproduzem essa questão, a fazerem uma oração. E antes de orar, eu quero dizer o seguinte: tudo que lhe vier às mãos, faze-o, pegue. Porque às vezes a gente fica desempregado muito tempo por causa de um outro mito diabólico, idolátrico, que é essa coisa do currículo que eu tenho e da não desqualificação da minha experiência curricular, que é outra coisa miserável. Aí o cara tinha um padrão anterior disso, está registrado na carteira que ele ganhava aquilo, aí ele perde tudo, aí ele começa a colocar o currículo, tentando buscar coisas nos mesmos níveis, não vai conseguindo, vai adiando trabalhos enquanto não faz nada. Agora, eu já vi experiências lindas de gente que tinha dinheiro pra caramba e faliu. No mês seguinte eu encontrei aquele empresário na praia, seu Nasson, um homem já de 60 anos de idade, já morreu agora, na praia, todo vermelho, com a pele queimada, carregando uma bandeja de salgadinhos pendurada aqui. Cara que tinha uma casa lá com uma cascata que caía na piscina. Só aqueles carrões, no tempo que quase ninguém tinha esses carros enormes. 1980 ele só tinha carrão, granão. Aqueles, sei lá como era o nome daquele negócio. Hoje em dia qualquer menino boiola tem, né? Mas naquele tempo era aquele carro de gente poderosa. Ele tinha 2, 3 na garagem. Vendeu um, vendeu 2, vendeu 3, trocou por um Fusquinha. Aí a mulher dele cozinhava muito bem, mandaram embora as empregadas, ficaram morando ainda na mesma casa e ela fazia coxinha, crocrete, empada, suco, e o seu Nasson ia para a praia de Piratininga. Botava no fusquinha dele lá naquele calor que não precisava nem de forno, bastava botar tudo na mala do carro, que é aquele sol desgraçado. Já chegava quentinho. Que mantinha tudo quente. Aí o seu Nasson, coxinha, empadinha. Cara, um empresário. Primeira vez que eu vi, eu fiquei olhando e digo, seu Nasson, ô reverendo, quer uma empadinha? Quer uma coxinha? Eu digo, claro, seu Nasson. Não falei nada para ele, eu achei de uma dignidade linda. Comprei para todo mundo que estava ali. E eu falei, mas que homem poderoso. Ganhou meu respeito maravilhosamente. Todo dia, naquele verão inteiro, ele ali andando com aquele negócio para lá e para cá. Até que chega um dia, ele sumiu da praia, né? Aí eu fui procurar, fui até a casa dele. E aí, seu Nasson, como é que vai? Aí alguém me disse que ele tinha vendido a casa, tinha mudado para uma bem menor. Com o dinheiro da venda da casa, ele tinha começado um negócio de pedras. Ele ia até Minas e comprava pedras. Tava naquele tempo, todo mundo estava comprando muita ardósia e muita pedra São Tomé. Na moda. Aí ele comprou tudo de ardósia de São Tomé para a piscina. E ele ia de casa em casa, de obra em obra, oferecendo ardósia de São Tomé.
2 anos depois era o maior vendedor de ardose de São Tomé da região oceânica de Niterói. Ninguém era maior do que ele. Voltou tudo, né, cara? Tudo. E voltou de outro modo, porque antes ele ganhava dinheiro de uma outra forma, ele era metalúrgico. Então, essa coisa da escravização ao currículo é uma desgraça, porque eu vejo o pessoal perder um tempo esperando que a empresa tal me chame, porque eu sou um especialista nisso, eu não posso me desqualificar vendendo jornal. Não posso me desqualificar botando uma barraca na praia e vendendo mate com bolinho, enquanto o meu currículo roda por aí. E se alguém me chamar no mesmo nível, amém. Se não me chamarem no mesmo nível, eu vou comendo, eu vou bebendo. E o que me vier à mão, eu vou fazer de todo o meu coração em nome do Senhor. Como eu vi o meu filho Davi, que era superintendente da minha televisão, acostumado a viajar pelo mundo inteiro, desde novinho me representando. Quando o bicho pegou, eu falei, filho, a gente vai ter que vender coisa nos ponds aqui da Flórida para comer no dia seguinte. Fomos pegando objetos de casa para vender e comer. Aí ele falou, pai, se você quiser eu vou lavar carro dos outros nas casas. Eu digo, é uma boa. Fomos lá, compramos um desses lavadores portáteis de esguichar. Ele fez um cartãozinho no computador, saiu distribuindo na casa de todos os ricos de Boca Raton. Daqui a pouco estava ele indo de casa em casa, no carro, lavava os carros, os Jaguares, os Mercedes, os BMWs, e tinha uns que tinham ainda iates parados lá no fundo, na casa que dava para o canal. Lavava o iate do cara todinho, botava $150 no bolso, ia, lavava outro, voltava com $500 no fim do dia. Estava acostumado a andar de executiva para lá e para cá, para resolver problema. Não teve nenhum problema, até que chegou o dia que ele disse, olha pai, eu vou ser sapateiro. E até hoje eu tenho uma alegria enorme de ter um filho sapateiro, que foi ficar carregando o peão com uma Kombi cheia de sapato para ir vender sapato nos lugares mais impensáveis. Hoje ele tem 12 lojas de sapato, dele e da mulher. Sapateirinho. Mas não ficou idiotado, porque era filho do reverendo Caio, que desde criança foi um garoto prodígio, respeitado nos negócios que fazia, porque ele nasceu pronto, nasceu homem. E sério, foi cuidar da vida dele. Então, as pessoas também ficam nessa espera paralisante que essas convenções determinam. Você está preso a essa lei do karma funcional. Ao invés de tudo que lhe vier à mão para fazer, fazê-lo de todo o coração, dando por isso graças ao nosso Deus e Pai. E Deus vai abençoando àqueles que vão procedendo com essa simplicidade, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu quero te entregar esse tempo aqui juntos e pedir que tu dês esse espírito de gratidão, de paz, de descanso, de disponibilidade, de criatividade, sobretudo que tu tires esses orgulhos paralisantes de nós. Tu nos ajudes a ver que tudo é digno, que toda atividade é digna, que quem não pode ser dono de uma empresa de reciclagem de lixo e só pode levar o pão para casa coletando lixo, não é menos digno do que aquele que o processa. Pelo amor do teu nome, coloca no nosso coração essa simplicidade criativa e esse descanso. Ajuda-nos a descansarmos em ti, fazendo a nossa parte, seja ela grande, seja ela pequena. Mas o que nos vier às mãos, ajuda-nos a fazermos com gratidão, com alegria, com devoção, com descanso e com paz. Eu te peço que tudo que foi dito aqui tenha servido, tenha sido útil, tenha plantado a semente da mudança de caminhos e de vidas, e de atitudes e de olhares e de percepções na vida dos irmãos, para que cada um tenha com que comer, beber, vestir, onde morar, e tenha o suficiente para si, o suficiente para socorrer os pobres e os necessitados, o suficiente para acolher os que precisam de acolhimento,
o suficiente para investirem na divulgação e na expansão da palavra do reino, o suficiente para eles mesmos serem provedores, enquanto recebem de ti o provimento, todos os dias. É o que eu te rogo, é o que eu te peço, e é o que em ti eu declaro como graça sobre a vida de cada pessoa. E eu peço que eles se levantem para fazer o que possam, para que eles sejam surpreendidos por aquilo que, enquanto eles estiverem fazendo, andando e chorando enquanto semeiam, enquanto eles vão assim, andando e chorando enquanto semeiam, eles sejam surpreendidos com a tua visitação, a qualquer hora e a qualquer momento, mas que tu os encontres no caminho da labuta esperançosa e descansada, para que eles voltem com júbilo, trazendo os seus feixes. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Braulio, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Joviano, muito obrigado, Tiago, que está focado aqui em vocês. Muito obrigado lá dentro, Tiago, meu genro, Fernandão, Kenneth Reagan, Judazinho. E você mande um vídeo para eu na vvtv@vemvtv.com.br. Amanhã de manhã eu queria ter o seu vídeo aqui. Não se esqueça que estreou na VMVTV o programa do meu amigo pastor Ed René Kivitz. Nós estamos melhorando os arquivos que foram baixados e enviados por FTP. Ontem na estreia deu algum problema de som e de vídeo, nós estamos melhorando esses arquivos. Hoje de manhã cedo eu já vi um outro programa de 10 minutos chamado Poeira, e tem um monte deles que vão rodar na programação. Hoje é quinta-feira, nós teremos o Dribate ao vivo, às 2h30 da tarde, com a Adriana e as meninas. Logo depois do Dribate, o Papo de Graça da tarde. À noite ele repete depois das 10 da noite. Enquanto isso tem muita programação. Hoje é dia de algum programa especial? Não, o Homero é amanhã, né? Sexta-feira. Hoje é uma traca, não é? Hoje é uma traca? Fernando, fala no mic aí. É uma Fernando. traca? Fala no microfone. É uma traca. É uma traca nova, vai sair hoje, 7h30. 7h30, Fernandão no matraca.com. Assista, por favor. E amanhã, sexta, é o dia do Papo de Graça Ciência. Eita. Então, nós vamos falar sobre mecânica quântica. Uma quantidade enorme de universos que se abrem para quem começa a compreender. Eu espero que você esteja conosco e que você não fuja de um tema que você julgue superior à sua capacidade de compreensão, porque se você der uma chance mínima, você vai começar a entender. Deus nos abençoe e bye bye, planeta Terra.